No Parque Timim, os turistas podem vivenciar a história desse período. Aqui, no tiro ao alvo, eu encontrei réplicas simplificadas do armamento mortal usado para defender o próspero Império Sung. Por mais de 2000 anos, esta foi uma arma padrão no arsenal chinês. Isto aqui é uma besta. E, é claro, é mais uma invenção chinesa. Numa era de armas e de metralhadoras, somos propensos a subestimar a besta, mas ela provou ser bem melhor do que qualquer coisa antes dela. O arco padrão acaba limitado pela força do braço do arqueiro. Mas com isso, você pode armazenar a tensão neste arco e soltar quando quiser com o gatilho. Esta arma tem um mecanismo rudimentar, mas nós sabemos que no século III a.C., os chineses faziam essas armas com extraordinário grau de perfeição, com mecanismos de gatilho em bronze e 3 partes móveis. O gatilho funcionava assim. Um guerreiro puxava a corda do arco usando o peso do corpo e armazenava toda a tensão colocando a corda atrás de 2 ganchos. Ao puxar o gatilho, os ganchos eram liberados e a flecha disparada. Era crucial que o gatilho de bronze fosse preciso. Eles diziam que se a largura entre os ganchos fosse maior do que um grão de arroz, não funcionaria. Na metade da dinastia Sung, durante o século XI, os chineses desenvolveram uma metralhadora. Esta arma é uma besta de repetição. Ela possui uma caixa cheia de flechas ou dardos, para que você possa disparar vários em poucos segundos. A desvantagem do repetidor é o dilema. Você perde um pouco da precisão, mas consegue atirar mais dardos de uma só vez. Com várias delas, você não dá trégua para o inimigo. Os chineses mantinham a besta como uma arma militar secreta. Em 200 a.C., não havia uma lei contra expulsar alguém da China para evitar que os inimigos copiassem o design. Esta invenção chinesa letal só seria superada com a invenção da arma de fogo. As inovações tecnológicas da China permaneceram ocultas do mundo por séculos, devido às barreiras linguísticas e geográficas. Mas os chineses desenvolveram tecnologia para romper tais barreiras e explorar o mundo. Para a maior parte da história da navegação à vela, a tecnologia dos barcos à vela chineses era incrivelmente superior a qualquer coisa que os ocidentais tivessem. Grande parte dessa superioridade está nas velas. Esta é uma vela com tala. As talas são tiras de bambu. E a vantagem delas é que elas dão aos marinheiros grande flexibilidade. Se o vento está forte, eles podem içar 1 ou 2 talas. Se o vento está fraco, eles podem içar todas elas. As talas paralelas evitam que a vela infle demais e perca força. Outra inovação revolucionária foi o alinhamento das velas ao longo do eixo do barco, para que pudessem receber o vento de direções diferentes. No Ocidente, as velas ficavam em ângulo reto com o barco, ou seja, eles só conseguiam navegar com o vento a favor deles. Mas com isso você pode velejar com o vento em 3 direções. Se isso lhe parece familiar, é porque qualquer iate ocidental moderno que você já viu copiou este modelo. O Ocidente emprestou outras inovações marítimas dos chineses: leme para barcos, quilha para reduzir o efeito do vento pela lateral e compartimentos à prova d'água para manter os barcos flutuando, mesmo se o casco estiver rompido. Essas melhorias não só salvaram vidas e tornaram a navegação um meio de transporte confiável, como foram todas desenvolvidas no século II d.C. A tecnologia de navegação ocidental levou 1.300 anos para chegar até aqui. Porém, foi uma invenção feita em terra que expandiu os horizontes marítimos da China. Os oficiais chineses, nos rituais da corte, viam o imperador do mesmo modo que as outras estrelas viam a estrela polar. Por isso, construíam os palácios imperiais com a sala do trono voltada para o sul. Do palácio para o império esparramado aos seus pés, cidades imperiais como Kaifeng foram construídas precisamente no eixo norte-sul. Os antigos chineses inventaram algo para ajudá-los a encontrar as linhas norte-sul: a bússola. Originalmente, a bússola não apontava para o norte, e sim para o sul. A bússola original era assim. No século IV a.C., os alquimistas chineses descobriram as propriedades da pedra ímã, que possuía magnetismo natural e que, ao girar livremente,
alinhava-se com o campo magnético da Terra. As primeiras bússolas eram chamadas de apontadoras do sul, porque a pedra esculpida em forma de colher sempre apontava para o sul. No início, seu uso estava ligado à astrologia. Os adivinhadores usavam para apontar para o sul e descobrir um local propício para adivinhação ou sepultamento. Os urbanistas usavam a pedra-ímã para encontrar o eixo norte-sul para cidades imperiais, tais como esta. As bússolas foram usadas exclusivamente em terra até a metade da dinastia Sung, quando os chineses começaram a explorar o mundo pelo mar. Os navegadores chineses achavam a bússola indispensável na água. No século XII, grandes frotas de barcos cruzavam a terra, navegando grandes distâncias. Antes que pudesse ser usada num barco, a apontadora do sul precisou de certo refinamento. Ela funcionava bem em dias de calmaria, mas ao menor vento ou solavanco no deck, ela girava sem parar e se tornava inútil. Até que, num dado momento, alguém descobriu que podia usar uma pedra-ímã para magnetizar um pedaço de ferro comum. Pegue uma agulha de ferro e esfregue em magneto. Ele vai agir tal qual uma pedra-ímã. Se você passar essa agulha em um pedaço de bambu e deixar flutuando numa tigela com água, você terá com efeito uma bússola moderna. Ela se alinha sozinha de norte ao sul. Pode não parecer muito, mas com isso não é necessário apelar para as estrelas. Não importa se a noite está escura ou tempestuosa, se o tempo está bom ou ruim, você pode achar o caminho de casa. Na metade de 1400, a corte real decidiu que as grandes viagens marítimas oneravam demais o tesouro imperial e voltaram os recursos para o próprio império. As viagens oficiais de exploração terminaram, mas mercadores e pescadores continuaram navegando em inúmeros barcos, a frota mais poderosa do mundo. O que inspirou a tecnologia de navegação, como tudo mais que os antigos sabiam, foram as observações do vento, da água e da terra. Os chineses acreditavam que uma força vital chamada Qi fluía através de tudo. Quando o Qi estava em equilíbrio, trazia saúde e paz. Mas quando estava fora de equilíbrio, significava desastre. A China é famosa por sua busca por saúde. Para muitos, tal busca é um modo de vida. Todos os dias, ao amanhecer, pessoas por toda a China exercitam seus corpos, mentes e espíritos. Estão estimulando o fluxo saudável de energia pelo corpo. Os chineses chamavam de Qi. Eles acreditavam que o movimento do Qi mantinha o corpo em equilíbrio e que o exercício ajudava a mover o Qi. E isso é exatamente o que as pessoas atrás de mim estão fazendo. Tai Chi. Os chineses têm um provérbio: não tenha medo de ir devagar, tenha medo de ficar parado. E é exatamente isso que os médicos de hoje dizem. Você tem que se mover. No século I a.C., os médicos chineses trabalharam em uma teoria para descrever o caminho que o Qi faz pelo corpo. Eles acreditavam que ele circulava através de uma rede similar aos vasos sanguíneos, só que invisível. Os chineses acreditavam que o fluxo saudável do Qi pelo corpo também dependia do sangue. Os gregos antigos sabiam que veias e artérias continham sangue, mas os chineses perceberam que ele circulava. Pelo estudo de cadáveres, eles também descobriram que os vasos sanguíneos estão ligados aos órgãos internos. Os médicos chineses usavam foles e tubos de bambu para demonstrar como o coração bombeava sangue pelo corpo. As teorias não eram de todo corretas. Eles acreditavam que o sangue levava 29 minutos para percorrer o corpo, quando na verdade levava quase 1. Mas o que conta é o seguinte: centenas de anos antes de um médico europeu compreender a ideia, os chineses já sabiam. Circulação. Eles acreditavam que o sangue fazia parte do Yin e Yang do Qi, e que um fluxo equilibrado dos dois mantinha a pessoa saudável. Os chineses antigos também acreditavam que a Terra tinha seu próprio equilíbrio de Qi, Yin e Yang. Quando os dois estavam em harmonia, tudo permanecia em paz e estável. Mas se um sobrepusesse o outro, o Qi da Terra tornava-se instável e o resultado era um desastre. A China sofreu 3 dos 4 piores terremotos registrados na história. Em 3.000 anos, eles registraram mais de 2.000 tremores. Esses são os registros sismológicos mais antigos da Terra.
Para os chineses, um terremoto não era apenas um desastre natural. Era, de certo modo, um evento não natural, um sinal de que havia alguma coisa errada no cosmos. O imperador não estava governando como devia. Na visão do imperador, um terremoto não era nada bom. Para ele, significava a perda de impostos. Como todo governo, ele se preocupava com o abastecimento de comida e possíveis rebeliões. Se a terra tremia, tudo era ruim. Por isso, para o imperador, era muito importante saber quando e onde haveria um terremoto. No século II d.C., uma nova invenção fornecia a informação crucial. Era um sismoscópio de bronze de 1,80 m, um aparelho engenhoso inventado pelo matemático e astrônomo Shang Hang. Havia 8 dragões, um para cada ponto principal da bússola. Cada dragão segurava uma bola de bronze na boca. Quando a terra tremia, o dragão voltado para a direção do tremor derrubava a bola na boca do sapo embaixo, alertando o palácio. Ninguém sabe ao certo como funcionava o interior do sismoscópio, mas os especialistas acreditam que um pêndulo invertido no centro do mecanismo controlava as mandíbulas dos dragões. A vibração balançava o pêndulo na direção do tremor, que então abria a boca do dragão e derrubava a bola. Exceto numa noite de março em 138 a.C., quando a bola caiu e ninguém sentiu o tremor. A invenção de Shang foi rotulada de fracasso. Dias depois, quando um mensageiro chegou para contar que um grande tremor havia arrasado Kansu, 640 quilômetros ao noroeste dali, eles perceberam o quanto a invenção de Shang Hang era sensível. A partir de então, se uma bola caísse, mesmo que ninguém sentisse o tremor, as autoridades locais eram enviadas para avaliar os danos. Mas se os terremotos são inevitáveis, a devastação humana não é. Em 28 de julho de 1976, um forte terremoto atingiu o norte da China, no meio da noite. Foi o pior terremoto do século XX. As estimativas oficiais são de que mais de 240 mil pessoas perderam a vida. Mas dados não oficiais atestam que o número de mortos chegou a quase 650 mil. É a população do Alasca aniquilada em poucos segundos. Esse monumento da cidade de Tangshan foi erguido para lembrar aqueles que morreram. Ferros retorcidos e cimento quebrado é tudo que restou deste laboratório de ciências da faculdade comunitária. Ele permanece como um monumento que mostra a força de um terremoto. A cerca de 96 quilômetros daqui, no condado Xinglong, 180 mil prédios como este também foram destruídos num tremor. Mas ninguém morreu dentro deles. Como seus ancestrais, as autoridades de Xinglong observaram atentamente a natureza ao redor. Eles encontraram indícios de um terremoto a caminho. Eles perceberam um comportamento estranho dos animais, tremores na terra e variações no nível da água. Eles ordenaram uma evacuação. Houve apenas uma morte por ataque cardíaco. A predição de um terremoto continua uma ciência inexata, mas se um dia acertarmos, devemos agradecer mais uma vez aos chineses. Os chineses antigos acreditavam que o Qi animava tudo na natureza, inclusive seres humanos. Continuaram estudando as propriedades dos materiais e elementos da Terra. Suas descobertas os inspiraram a continuar inovando e fizeram da China uma pioneira em ciência e tecnologia. Hoje, na China, essa tendência continua. Um dos maiores quebra-cabeças na história do mundo é que não foi a China, e sim o Ocidente, dividido por guerras, que continuou a explorar, colonizar e dominar o globo. A China acabou se fechando, esquecendo os séculos brilhantes de inovação científica e tecnológica que já teve. O comércio e os negócios passaram para as mãos ocidentais. A troca de ideias se tornou via de mão única. Quando os missionários jesuítas mostraram ao imperador da China um relógio mecânico, ele ficou pasmo, não sabendo que não foram os europeus e sim os chineses que, na verdade, inventaram o relógio. Somente nas últimas décadas, os chineses redescobriram sua energia criativa. E o resultado, como se pode ver, tem sido espetacular. Versão brasileira, DPN Santos.